Estamos aqui em Medjugorje com o testemunho da Draga, que agora nos contará o seu testemunho e escutaremos esse momento maravilhoso. Bene, iniziamo con una preghiera. Começaremos com oração. Nel nome del Padre, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre nostro, Pai che nosso, sei nei cieli, sia santificado il seja tuo o vosso nome. venga il tuo Venha a regno, nós o sia vosso fatta la reino. tua volontà, Seja feita come a in vossa cielo, così vontade, in terra. assim na Dacci terra oggi il como nostro no céu. pane quotidiano, O pão e nosso de rimetti a cada noi i dia nostri nos dai debiti, hoje. come anche Perdoai noi as rimettiamo nossas i nostri ofensas, debitori, e assim non ci como indurre nós in perdoamos a tentazione, quem ma nos tem liberaci dal ofendido. male. Amen. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia piena de graça, il Signore Senhor è é con te. convosco. Tu sei benedetta Sois fra le vós entre donne, as mulheres, e benedetto il bendito frutto é o del tuo fruto seno, do Gesù. vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amém. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, Como era no princípio, agora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, Rainha da prega paz, per noi. rogai por nós. Nel nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amém. Bene, allora vi saluto, benvenuti. Eu vos saúdo, sejam bem-vindos. Grazie perché mi avete invitato di farvi la testimonianza. Obrigada porque vocês me convidaram a dar esse testemunho. Mi invitano spesso i pellegrini. Muitas vezes os peregrinos me convidam. Sono Draga, sono di Medjugorje. Eu me chamo Draga, eu sou aqui de Medjugorje. Sono la guida della parrocchia di Medjugorje dall'anno 85. E sou uma guia da paróquia de Medjugorje desde o ano de 1985. Una delle prime guide. Uma das primeiras guias. Negli ultimi anni facevo un po' più le testimonianze. Nos últimos anos eu me dedicava mais a dar testemunhos. Perché quando vengono tanti pellegrini come anniversario, anche le testimonianze diventano tante in una giornata. Porque quando vêm muitos peregrinos, principalmente nos dias do aniversário, também os testemunhos se tornam muitos, às vezes vários no mesmo dia. 2 anni fa sono stata a Fatima, ho fatto la testimonianza lì. 2 anos atrás eu estive em Fátima e dei o meu testemunho ali. 2.000 persone. Tinham 2.000 pessoas. 2 anni fa Irlanda. 2 anos atrás na Irlanda. L'anno scorso Belgio. No ano passado na Bélgica. Più volte sono andata a Milano, Palasciar, Forum Massago. Várias vezes eu fui em Milão, Palasciar, Massago. Quest'anno a settembre vado a Padova. Esse ano em setembro eu vou em Pádua. Motivo perché mi chiamano spesso i pellegrini. O motivo pelo qual os peregrinos me chamam várias vezes. Non è che io sono la guida più brava. Não é que eu seja a melhor guia. Però io sono nata lì dove sono nati più o meno tutti i veggenti. Mas eu nasci ali onde mais ou menos todos os videntes nasceram. Quando voi siete arrivati? Quando vocês chegaram? Altro ieri. Altro ieri. Siete andati sulla collina? Sì, ieri. Bene, allora salendo sopra. Então, se vocês foram na colina, subindo até em cima, quelli negozi, passando as lojinhas, prima di cominciare a salire, antes de começar a subida, quel bar a destra di mio fratello. Aquele bar, que é a lanchonete que tem do lado direito, é do meu irmão. Sì, e quella era la casa mia. Dove io abitavo, era una casa più piccola, diciamo, adesso anche loro hanno una pensione. E aquela casa era a casa onde eu morava, era uma casa bem menor, agora eles também têm um albergue, uma Accanto pensão. casa di Maria, veggente. Do lado da casa da Maria Vidente. Perché io avevo 15 anni quando le apparizioni sono cominciate. Eu tinha 15 anos quando as aparições começaram. E più o meno stessa età come i veggenti. E tinha mais ou menos a mesma idade dos outros videntes. Siamo cresciuti insieme. Nós crescemos juntos. Abbiamo giocato insieme. Nós brincamos juntos. Litigato insieme. Brigamos juntos. Siamo andati a scuola insieme attraverso i campi. Fomos juntos à escola atravessando os campos. In chiesa. Na igreja. Lavorato nei campi insieme. Trabalhamos na roça juntos. Perché c'era tanto tabacco, tanta uva. Porque tinha muito tabaco, muita uva, muita plantação. Però purtroppo io non sono stata scelta dalla Madonna. Mas infelizmente eu não fui a escolhida por Nossa Senhora. Non potete immaginare come ero dispiaciuta, gelosa, invidiosa. E vocês não podem imaginar quanto eu era triste por isso, quanto eu era invejosa, ciumenta. Perché la vedono loro, non la vedo io. Porque eles veem Nossa Senhora e eu não. Ero arrabbiato con Gesù, con la Madonna, perché loro sono più bravi di me. E eu ficava com raiva de Jesus e de Nossa Senhora, mas por que eles são melhores do que eu? Però con tempo ho capito che essere un veggente
Mas com o tempo eu percebi que ser um vidente è un dono grande di Dio, é um grande dom de Deus, per una grande responsabilità mas também uma grande responsabilidade di fronte a Dio, diante de Deus, tutta la Chiesa cattolica, diante de toda a Igreja Católica, tutta l'umanità diante de toda a e humanidade di fronte a tutti voi che siete venuti tutti questi anni, e diante de todos vocês que vieram aqui por todos esses anos. perché ogni volta quando vedo tanti pellegrini qui, Porque todas as vezes quando eu vejo muitos peregrinos aqui, dico una cosa a me, eu me digo a mim mesma uma coisa: che Dio non avrebbe mai permesso di ingannare così tante persone tutti questi anni. que Deus nunca teria permitido que tantas pessoas em tantos anos fossem enganadas. Tanti ammalati, Tantos doentes, tante persone che vengono qui con i problemi con le croci, tantas pessoas que chegam aqui com seus problemas e suas cruzes. e credo che siamo tutti con i problemi con le croci, nessuno viene qui in E vacanze. penso que todos nós temos problemas, temos cruzes, ninguém vem aqui de férias. Adesso non sono più gelosa, Agora eu não sou mais ciumenta, sono contenta di questo che faccio, sou feliz daquilo que eu faço cerco di trasmettere quello che so, quello che ho capito io, e busco de transmitir aquilo que eu sei, aquilo que eu compreendi, perché avendo 15 anni e oggi non è stessa cosa. porque não é a mesma coisa ter 15 anos e agora. Oggi sono più matura Hoje eu sou um pouco mais madura e capisco molto meglio e compreendo muito melhor perché la Madonna è venuta proprio qui por que Nossa Senhora veio próprio aqui até aqui e perché si è fermata così lungo tempo. e por que ela permanece assim tanto tempo. Nell'anno 2011 No ano de 2011, ho fatto anche la testimonianza per il Festival dei Giovani, eu dei o testemunho também no Festival dos Jovens, perché in quel periodo avevo scritto un libro su Medjugorje porque naquele período eu tinha escrito um livro sobre Medjugorje che si chiama La salvezza dell'umanità. que se chama A Salvação da Humanidade. Questo libro ce l'ha anche Vaticano. Esse livro também, o Vaticano também possui esse livro. Cardinale Ruini, presidente della ultima commissione, mi ha ringraziato per il libro. O cardeal Ruini, o presidente da última comissão, me agradeceu por esse livro, Senza nessun commento, sem nenhum comentário. però non possono dire che non sapevano la storia. Mas eles não podem dizer que não sabiam da história. Nel libro ho messo una frase: No livro eu escrevi uma frase: o io vedo troppo, ou eu vejo muito, o tanti altri sono ciechi. ou muitos outros são cegos. Io non voglio essere cieca se posso vedere, Eu não quero ser cega se eu posso ver, se no è peccato. senão isso é um pecado. Chi non riesce a vedere non è peccato, Então quem não consegue ver não comete però pecado. chi non vuole vedere è peccato. Mas quem não quer ver comete pecado. Tanti non volevano vedere Medjugorje, Tantos não quiseram ver Medjugorje. anche tanti preti, E também muitos cardinali, sacerdotes, vescovi. cardeais, bispos. Spero che lo vedano adesso Espero que o vejam agora con tutta questa situazione che sta succedendo nel com mondo. toda essa situação que está acontecendo no mundo. L'anno scorso ho riflettuto su una cosa. O ano passado eu refleti sobre uma coisa. Dall'anno 81, da quando le apparizioni sono cominciate fino adesso, Desde o ano de 1981, quando as aparições começaram até agora, abbiamo avuto 3 vescovi della nostra diocesi. nós tivemos 3 bispos na nossa diocese. Primo vescovo credeva, dopo non credeva. O primo bispo acreditava e depois não acreditava mais. Secondo, non credeva assolutamente. O segundo não acreditava, absolutamente não acreditava. Terzo è riservato, O terceiro é reservado, però da quando Medjugorje è sotto Vaticano, mas desde quando Medjugorje é sob o Vaticano, 2017, desde 2017, Papa Francesco aveva mandato qui visitatore apostolico. Papa Francisco mandou aqui um visitador apostólico. Prima era un polacco Primeiro era um polaco, um Lui è polonês, morto. ele faleceu, e lui adesso un italiano, e agora um italiano, Donaldo Cavalli, Dom Aldo Cavalli, che vive qui in parrocchia. que vive aqui na paróquia. Vescovo di Vaticano invita Vescovo di Mostar a celebrare la messa ultima sera del Festival dei Giovani. Então, o bispo mandado pelo Vaticano convidou o bispo da Diocese de Mostar a celebrar a última missa durante o Festival dos Jovens. E vedere 70-80 mila giovani E então, ver 70 a 80 mil jovens pregare, cantare, rezar, cantar, le testimonianze forti della vita. os testemunhos fortes, testemunhos de vida muito fortes. E l'anno scorso ha detto ci vediamo l'anno prossimo. E o ano passado ele disse, nos veremos o ano que vem. Dall'anno 81 fino adesso Desde o ano de 81 até agora, abbiamo avuto 4 papi. nós tivemos 4 papas. 3 papi sono morti, 3 papas faleceram, però Medjugorje è ancora vivo. mas Medjugorje ainda é viva.
Nell'anno 81 in agosto No ano de em agosto de 1981, era Jugoslavia, paese comunista. aqui estava a Iugoslávia, era uma nação comunista. I comunisti hanno dato ordine a tutti i nostri uomini padroni delle case di venire qui a scuola. Então os comunistas chamaram, ou melhor, deram a ordem a todos os homens de casa, que eles viessem e se reunissem aqui na escola. Cercavano convincerci non andare a messa la sera, perdete 3 ore. E então eles buscavam que nos convencer que eles não fossem no programa da tarde, porque eles perdiam 3 horas de trabalho. Queste 3 ore potete lavorare nei campi. Essas 3 horas vocês podem trabalhar na roça. Tutti i vostri campi saranno rovinati, ci dicevano. Todas as vossas plantações serão arruinadas, eles diziam. Quante ore si perde su questo oggi? Hoje, quantas horas nós perdemos diante do telefone? Questa è perdita di tempo. Isso sim é uma perda de tempo. Però noi siamo riusciti a fare tutto. Mas nós conseguimos fazer tudo. Ci alzavamo più presto un'ora che solito. Nós levantávamos de manhã 1 hora mais cedo do que o normal. E si rimaneva un'ora con caldo. E se permanecia 1 hora a mais, mesmo com calor. Tutti i nostri campi erano più belli che oggi. E todas as nossas plantações eram mais bonitas do que hoje. E si è alzato un signore anziano di Medjugorje che era molto rispettato. Então se levantou senhor idoso de Medjugorje, uma pessoa muito respeitada. Ha detto: E ele disse: ascoltatemi bene. Escutem-me bem. Se questo viene da Satana finisce presto. Se isso vier de Satanás, vai terminar logo. Se questo viene da Dio, nessuno lo fermerà. Mas se isso vem de Deus, ninguém conseguirá impedir. Hanno provato tanti a spegnere Medjugorje. Muitos tentaram apagar Medjugorje. I comunisti non sono riusciti. Os comunistas não conseguiram. La guerra qui vicino non sono riusciti. A guerra aqui próximo não conseguiu. La chiesa che era scettica non sono riusciti. A igreja que não acreditava não conseguiu. Anche noi, la gente del posto, non abbiamo sempre risposto come si doveva rispondere. E muitas vezes nós, as pessoas aqui do lugar, muitas vezes não respondemos do jeito que deveríamos responder. Però la Madonna è rimasta con noi. Mas Nossa Senhora permaneceu conosco. Allora, come avete capito, noi siamo cresciuti in un paese comunista. Então, como vocês entenderam, perceberam, nós crescemos numa nação comunista. Questa terra si chiamava Jugoslavia. Essa terra se chamava Iugoslávia. Dove era tutto controllato dallo Stato. E tudo era controlado pelo Estado. Radio, giornali, televisione. Rádio, jornal, televisão. Anche se noi eravamo un popolo che andava in chiesa, che pregava, delle apparizioni nessuno mai ci ha parlato. E mesmo se nós éramos um povo que íamos na igreja, nós rezávamos sobre aparições, ninguém nunca nos tinha dito. Io mi ricordo entrando in alcune case vecchie, vedevo sul muro un quadro, una bambina inginocchiata davanti alla Madonna. Eu me lembro que entrando em algumas casas velhas, em algumas paredes tinha um quadro com a imagem de uma criança, uma menina, ajoelhada aos pés de Nossa Senhora. Era la Bernadetta di Lourdes. Era Santa Bernadette de Lourdes. Però noi non si sapeva cosa significa questo quadro. Mas nós não sabíamos o que significava aquele quadro. Però quando noi abbiamo chiesto a Vicka Veggente, mas quando nós perguntamos a Vicka Vidente, se lei era sicura che quella donna che hanno visto sul monte era la Madonna o qualche altra persona, se ela tinha certeza que aquela mulher que ela via sobre a montanha era Nossa Senhora, se não fosse qualquer outra pessoa, lei ha detto: ela disse: non ero sicura 100%. Eu não tinha certeza 100%. Ero sicura a 1000%. Eu tinha certeza 1000%. Però l'unica cosa che noi non abbiamo potuto capire, mas a única coisa que nós não podemos compreender, che cosa lei vuole da noi, é o que ela quer de nós e come tutto questo finirà. E como terminará tudo isso. Credo che dopo tutti questi anni, imagino que depois de todos esses anos, abbiamo capito molto bene, nós compreendemos muito bem, se abbiamo seguito i messaggi, se nós tivermos seguido as mensagens, che cosa Dio tramite la Madonna vuole da questa umanità. O que Deus, por meio de Nossa Senhora, deseja dessa humanidade. Dio vuole che l'umanità ritorni a Dio. Deus quer que a humanidade volte a Deus. Che non crea futuro senza Dio. E que não construa um futuro sem Deus. Però nessuno sa come finiranno così lunghe apparizioni di Medjugorje. Mas ninguém sabe como terminarão as aparições assim tão longas de Medjugorje. La frazione Podbrdo, che significa piede del monte, o distrito de Podbrdo, que significa aos pés do monte, nell'anno 81 aveva circa 30 famiglie. No ano de 81 tinha mais ou menos 30 famílias. Era un po' isolata dalle altre.
era um pouco isolada dos outros distritos, perché una volta le case si facevano ai piedi dei monti, porque antigamente as casas eram construídas aos pés da montanha, perché la terra serviva per lavorare i campi. porque a terra boa servia para poder trabalhar na roça, as Allora tutto è lavouras. iniziato lì al piede del monte, Então tudo começou ali aos pés do monte, giorno 24 di no giugno, dia 24 de junho. alla festa di San Giovanni Battista, Era- giorno mercoledì. Era a festa de São João Batista, uma quarta-feira. Miriam Veggente, lei è nata a Sarajevo Miriana, vidente, ela nasceu em Sarajevo e veniva qui in vacanze ogni anno dalla nonna. e ela vinha aqui nas férias todos os anos na casa da avó dela. Ivanka, che è la mia prima cugina, abitava a Mostar A Ivanka, que é a minha prima de primeiro grau, morava em Mostar e lei veniva qui in vacanze. e ela vinha também aqui nas férias. Loro due erano due ragazze della città che non si erano viste per un anno Elas eram duas moças da cidade que tinham um ano que não se viam e volevano passare quel pomeriggio da sole parlando delle cose di cui parlano i ragazzi di quella certa età. e queriam passar aquela tarde sozinhas falando das coisas que as moças daquela idade normalmente falam. E lì vicino era un piccolo campo di calcio E ali pertinho tinha um pequeno campinho de futebol, dove giocavano i ragazzi. onde os rapazes jogavam. Però i ragazzi giocavano fino alle 5. Mas os rapazes jogavam até às 5. Però a quell'orario tutti i ragazzi sono andati a casa. E naquele horário todos os rapazes foram para casa. Se tutte le mamme erano andate lì a chiamarlo a quell'orario non riuscivano. Se todas as mães fossem ali chamá-los naquele horário, elas não teriam conseguido. Perché facevano fatica a chiamarci alle 9 quando noi tutti i bambini dovevamo entrare in casa per la preghiera. Porque elas já tinham dificuldade de fazer com que nós voltássemos para casa às 9 da noite para a oração. Se uno non entrava in casa per la preghiera rimaneva senza cena. Porque se algum de nós não entrássemos para casa para a oração, nós ficávamos sem E janta. così le mamme ci hanno tenute insieme. E assim as mães fizeram que nós permanecêssemos juntos. Una volta io ho parlato a un gruppo italiano Uma vez eu falei a um grupo e italiano il prete dice: e o sacerdote disse: noi ai nostri ragazzi diamo doppia cena. nós aos nossos jovens damos um duplo Una alle jantar. 7, Uma às 7, una a mezzanotte, uma à meia-noite, perché i poverini sono davanti al computer, porque coitadinhos estão diante do computador non pregano neanche. e eles nem rezam. Noi dovevamo entrare alle 9 perché alle 9 è già buio. Nós tínhamos que voltar para casa às 9, porque às 9 já estava escuro. Tutti i peccati succedono durante scuro. E todos os pecados acontecem no escuro. Cosa bambini piccoli fanno fuori con buio? O que as crianças pequenas podem fazer ficar do lado de fora de casa no escuro? Motivo perché tutti i ragazzi sono andati così presto a casa Uma- era la partita di pallacanestro. O motivo porque todos os jovens tinham voltado tão cedo para casa é porque tinha um jogo de basquete. Allora si vede che Dio aveva spostato da quel posto tutti quelli che non dovevano essere lì. Então é como se Deus tivesse tirado daquele lugar todos aqueles que não deveriam estar ali. 4 ragazze, 2 ragazzi. 4 moças e 2 rapazes. Forse vi domandate come mai che c'erano anche questi 2 maschi? E talvez vocês se perguntem, mas como é que esses 2 rapazes também ainda Sì, estavam lá? anche loro guardavano questa partita Sim, eles também estavam vendo o jogo de basquete in una casa dove c'era televisore di colori. numa casa onde tinha uma televisão a cores. Erano solo 2. Eram só 2 casas que tinham. Finito il primo tempo, Quando terminou o primeiro tempo, sono andati veloci a mangiare qualcosa dalla mamma di Ivan eles foram rapidamente na mãe do Ivan e comer volevano algo tornare indietro, guardare il secondo e tempo. queriam voltar atrás para assistir o segundo tempo. E Ivan, quando ci racconta di quel primo giorno, dice: E Ivan, quando ele nos conta desse primeiro dia, ele diz: secondo tempo non abbiamo mai visto, nós nunca mais vimos o segundo tempo non abbiamo mai più saputo come è finita quella e partita, nunca mais soubemos como terminou aquele jogo. perché sul monte abbiamo visto la Madonna Porque sobre a montanha nós vimos Nossa Senhora e siamo scappati a casa dalla e paura. fugimos para as nossas casas com medo. Quando 6 ragazzi sono venuti a dirci questa notizia, Quando 6 jovens vieram e nos deram essa notícia, noi abbiamo creduto che loro hanno visto qualcuno, nós acreditamos que eles viram alguém, perché non si poteva fare un scherzo con Dio. porque não se podia brincar com o nome de Deus. Però in quel periodo c'erano le tensioni politiche in Jugoslavia. Mas naquele período na Iugoslávia tinham várias tensões políticas. Nell'anno 80, un anno prima, No ano de 1980, um ano antes, era morto Tito, che era presidente della Jugoslavia, o presidente da Iugoslávia, Tito, tinha falecido, come Fidel Castro.
Era voi mais più ou menos giovani. tipo Fidel Castro, para vocês Nell'anno mais jovens. 81 in primavera, No ano de 81, na primavera de pochi 81, mesi prima delle apparizioni, alguns meses antes das aparições, una regione della Jugoslavia, em uma região da Iugoslávia, chiamata Kosovo, chamada Kosovo, si voleva separare. ela queria se separar da Iugoslávia. E allora i serbi non volevano perdere questa regione Como os servos não queriam perder essa região, e sono andati giù con militari eles foram lá com os e militares sono stati tanti morti. e tiveram vários mortos, E muitos prime mortos. vittime erano bambini. E as primeiras vítimas foram as crianças. Quando nostri 6 bambini hanno detto che hanno visto la Madonna sul monte, Então, quando nossas 6 crianças, 6 jovens disseram que viram Nossa Senhora sobre a ma montanha, noi bambini queste cose non conoscevamo molto, la politica non ci interessava. mas nós crianças, essas coisas nós nem conhecíamos, a política, nós não nos interessávamos de política. Mi ricordo erano 2 canali, Eu me lembro, existiam somente 2 canais na un televisão. cartone animato Um era de desenho animado, alle 7:15, às 7h15, che durava 7 minuti. e durava 7 minutos. Tom Jerry, Pink Panther, Popeye, Mick Mick. Quelli belli che mi piace guardare anche adesso. Os desenhos que eu gosto de ver até agora, vocês entenderam os desenhos, né? E dopo i genitori ci mandano fuori sulla strada per E giocare, depois os nossos pais nos mandavam para fora para perché brincar na alle rua, 7:30 comincia il telegiornale. porque às 7h30 começava o jornal. Le cose serie, la politica, la vita. As coisas sérias, a política, a vida. E loro conoscevano queste cose e avevano paura E eles que conheciam essas coisas, eles tinham medo che qui si tratta di un scherzo dei politici, que aqui se tratasse então de uma brincadeira de una mau gosto cosa dos del políticos genere e que algo semelhante, potrebbe succedere anche qui. que algo semelhante ao que aconteceu ao Kosovo pudesse acontecer Perché também tu aqui. non sai chi è dietro quella donna sul monte che loro dicono che era la Madonna. Porque você não sabe atrás daquela mulher que se diz Nossa Senhora o que pode estar atrás dela. Perché loro dicevano perché quella donna non è apparsa sulla strada? E eles diziam, então por que essa mulher não apareceu embaixo na estrada? Oggi se rifletto un po' su questo, Hoje, se eu reflito um pouco sobre isso, meno male che i bambini non conoscevano il problema di Kosovo, ainda bem que as crianças nem sabiam dos problemas do Kosovo. se no il giorno dopo non sarebbero andati. Porque senão, o dia seguinte, eles não teriam subido o monte. Dio ha scelto quelli che non dovevano conoscere. Deus escolheu aqueles que não deveriam conhecer. Secondo giorno noi tutta al mattino siamo andati nei campi. No segundo dia, todos nós, pela manhã, nós fomos trabalhar na Però roça. pomeriggio succede una cosa che l'uomo non può programmare. Mas na parte da tarde aconteceu algo que o homem não pode programar. Dio prende tutto nelle sue mani. Deus toma tudo nas suas mãos. Ha piovuto, Choveu, è stato un temporale. teve uma tempestade. Perché è importante questa pioggia? E por que essa chuva é importante? Perché era tutto bagnato andare pomeriggio nei campi. Porque estava tudo molhado e não tinha como trabalhar na roça na parte Se da non tarde. ci fosse questa pioggia, Se não tivesse chovido, verso le 6-7, quando è un po' più fresco, mais ou menos às 18 ou 19 horas, quando é um pouco mais fresco, le mamme, noi bambini ci mandano nei campi e ognuno di noi doveva portare a casa un cestino di erba fresca per le mucche. então as nossas mães nos mandavam, a nós crianças, nos campos, e todo mundo tinha que levar para casa um cestinho com grama, com capim fresco para as vacas. Perché fieno serviva per inverno. Porque o feno servia para o inverno, o capim seco. Mi ricordo questo non ci piaceva mai perché ci piaceva giocare alla sera. Nós não gostávamos disso, porque na parte da tarde nós queríamos brincar. Grazie a questa pioggia, E graças a essa chuva, mentre tutti adulti erano in casa a riposare, enquanto todos os adultos estavam em casa descansando, alcuni ragazzi dei veggenti si sono messi d'accordo alguns dos rapazes, dos videntes, eles se concordaram entre eles di andare sopra e foram até lá em cima, senza dire a nessuno, sem dizer nada para ninguém. perché avevano paura che qualcuno li ferma. Porque eles tinham medo que alguém os impedisse. Ivanka ha detto a Mirjana Iwicka, Então Ivanka disse a Mirjana Iwicka, andiamo solo noi, vamos somente nós. perché se noi portiamo la gente alla Madonna non viene, la gente ci prende in giro. Porque se nós levarmos outras pessoas, depois Nossa Senhora não vier, as pessoas vão rir de nós. A me piace spiegare al posto, al piede del monte, così voi vedete anche un po' la natura. Eu gosto de dar essa explicação ali no lugar, aos pés do monte, porque vocês veem também a natureza. Però voi già siete state, avete visto? Mas vocês já estiveram lá, já Perché viram? quando voi siete sotto Porque quando vocês estão embaixo e vedete una persona sopra, e vem uma pessoa em cima, questa persona è piccola,
essa pessoa ela parece pequena. Invece loro la vedevano come che fosse davanti di loro. Mas eles viam como se ela estivesse diante deles. Stava su una nuvola, Estava sobre uma nuvem, aveva vestito lungo, tinha um vestido longo, velo bianco lungo, véu branco longo, bambino in braccio. uma criança, um e menino nos corona di braços stelle. e uma coroa de estrelas. Loro erano sicuri che quella persona era la Madonna, persona che non è della terra. Eles tinham certeza que aquela pessoa era Nossa Senhora, uma pessoa que não é desse mundo, não é da terra. Bambino in braccio, corona di stelle, subito hanno capito le prime parole di Ivan Kamirian erano ecco la Madonna sul monte, Gospa nella nostra lingua croata. Um menino sobre os braços, um menino nos seus braços e uma coroa de estrelas. E logo eles entenderam as palavras de Ivanka a primeira vez que ela disse: olha Nossa Senhora sobre o monte. A palavra na nossa língua é Gospa. L'unica cosa che loro non sapevano è che ritorna di nuovo. A única coisa que eles não sabiam é se ela voltaria novamente. E per questo loro volevano tornare da soli, E por isso que eles queriam voltar ali sozinhos, convincere se stessi. para convencer a si mesmos. Quando sono arrivati al punto da dove il giorno prima hanno visto la Madonna, Quando eles chegaram até o ponto onde o dia anterior eles tinham visto Nossa Senhora, sul monte è apparsa la luce 3 volte, sobre o monte apareceu a luz por 3 vezes, come una flash, como se fosse um flash. dopo è apparsa la Madonna Depois apareceu Nossa Senhora e con le mani li chiamava di salire sopra. e com as mãos chamava que eles subissem até lá em cima. Nello stesso tempo Ao mesmo tempo, c'era la gioia perché la rivedono, tinha alegria porque eles a viam novamente, però paura loro, la Madonna li vuole sopra. mas eles tinham medo porque Nossa Senhora queria que eles subissem até lá em cima. E loro poverini cercavano un sentiero E eles, coitadinhos, buscavam uma trilha, um caminho, perché sotto erano tutti muri con i sassi, con i cespugli porque embaixo tinha todos os muros com as pedras, com os espinhos. e loro sono entrati nella prima casa del paese, quella casa vecchia, E eles entraram então na primeira casa do vilarejo, uma casa velha, chiedere a quella persona che sentiero prendere para perguntar àquela pessoa qual caminho pudessem tomar. e gli hanno fatto vedere un piccolo sentiero di mezzo metro dietro la croce blu. Então eles mostraram para ele um pequeno caminho, um pequeno trilho de meio metro atrás da Cruz Azul. Adesso abbiamo 2 autostrade. Agora nós temos 2 autostradas, State 2 rodovias. attenti, adesso vi dico chi abitava in questa casa. Prestem atenção que agora eu vou dizer quem morava nessa casa. 2 donne anziane, 2 mulheres idosas, la sua nora che era incinta 7 mesi, a sua nora que era grávida de 7 meses. marito di 30 anni era via a lavorare O marido dela, de 30 anos, estava fora por trabalho e avevano 2 bambini piccoli. e tinham 2 crianças pequenas. Perché vi dico chi abitava in questa E casa? por que vos digo quem é que morava nessa casa? Tutti quelli che non potevano salire e correre sopra. São todas pessoas que não podiam subir e correr até lá em cima. Donne anziane, Mulheres idosas, donna incinta, mulher grávida, bambini piccoli, criança pequena più scivoloso dalla pioggia. e ainda mais que estava escorregadio por causa da chuva. Se marito di 30 anni era a casa, poteva salire anche lui. Se o marido de 30 anos estivesse em casa, ele poderia subir. Però si vede che Dio voleva solo questi 6 sopra Mas podemos perceber que Deus queria somente os 6 lá em cima, di questa certa età, 15 e 16 anni. dessa certa idade, 15, 16 anos mais ou menos. La Madonna sapeva che apparirà più di 45 anni. Nossa Senhora sabia que ela apareceria por mais de 45 anos. Aspettava anche voi che siete venuti prima volta. E esperava até mesmo vocês que vieram aqui pela primeira vez. E già alcuni di questi sono morti. E já alguns desses faleceram. E loro sono saliti piangendo dall'emozione, dalla paura, dalla gioia. Então eles subiram chorando pela emoção, pelo medo, pela alegria. E la Madonna li aspettava al punto dove adesso c'è la statua. E Nossa Senhora os esperava ali no ponto onde hoje está a estátua. E la prima domanda di Ivanka alla donna che c'era davanti lei, E a primeira pergunta da Ivanka, a mulher que estava ali diante dela: dove è mia madre? onde está a minha mãe? Perché era appena morta 2 mesi prima. Porque a mãe dela tinha falecido 2 meses E la antes. Madonna ha detto, E Nossa Senhora disse: tua madre sta con me. a sua mãe está comigo. Se Ivanka, una ragazza di 15 anni, non era sicura che quella donna non viene dal cielo, perché avrebbe fatto una domanda di quel genere? Se Ivanka, uma moça de 15 anos, não tivesse certeza que aquela mulher vinha do céu, então como então ela poderia ter feito uma pergunta E daquela? Miriam ha fatto la domanda E Miriam
Mariana então perguntou, se verrai di nuovo? a senhora verá novamente? E la Madonna ha fatto con la testa così. E Nossa Senhora consentiu com a cabeça. Per me questo è uno dei primi messaggi, E para mim essa é uma das primeiras mensagens. perché durante quel periodo c'era comunismo così forte. Porque durante aquele período tinha o comunismo tão forte Cercavano convincere noi cattolici e eles buscavam convencer a nós católicos che non siamo moderni, che Dio non esiste, non c'è la vita dopo la morte. que nós não somos modernos, que Deus não existe, que não existe a vida após a morte. Adesso viene la Madonna E agora vem Nossa e Senhora dice tua mamma sta con me, e diz: a sua mãe está comigo, c'è la vita dopo la morte, existe a vida após a morte, c'è la resurrezione. existe a ressurreição. Per questo non è per caso Por isso, não é por acaso che un genitore di un veggente doveva morire prima delle apparizioni que dos pais de dos videntes tivesse de morrer antes das aparições per fare capire all'umanità para fazer compreender a toda a che c'è la humanidade vita dopo la que morte. existe a vida após a morte. Mentre noi tutti eravamo sotto, Enquanto todos nós estávamos embaixo, come i ragazzi mancavano circa un'ora, como os rapazes estavam lá em cima já há uma si hora, aveva paura che qualcuno li aveva portati via. eles tinham medo que alguém os tivesse levado embora. E in quel periodo, in quel momento le nostre mamme hanno detto Então, naquele momento, as nossas mães disseram: mettiamoci qui inginocchiati vamos ajoelhar aqui e preghiamo sette Pater Ave Gloria, e vamos rezar 7 Pai Nosso, 7 Ave che era Maria, una 7 preghiera Glória, tradizionale. que era uma oração tradicional daqui. È un ristretto rosario Era como se fosse terço che mais si rápido, diceva solo in questa zona. que se dizia somente aqui nessa região, que se E rezava. noi abbiamo pregato finché loro non sono scesi giù. Então nós rezamos até que eles voltassem para baixo. E io mi ricordo bene Ivanka, E eu me lembro bem a Ivanka, perché come era vestita in lutto, como ela estava vestida de luto, de quando preto, lei aveva abbracciato la sua nona, quando ela abraçou a sua avó, e lei ha detto, então ela disse: nona, vovó, la Madonna mi ha detto che mamma è in cielo, Nossa Senhora me disse que a mamãe está no céu, però io vorrei che mamma adesso è a casa, mas eu gostaria que agora a mamãe estivesse em casa, che io possa andare a casa, que eu pudesse ir em casa dire a mia mamma para contar a minha che io ho mãe, visto la Madonna. para contar a minha mãe que eu vi Nossa Senhora. E come la notizia era molto seria, E como era uma notícia muito séria, passava un signore Marinco, un nostro zio, passava um nosso tio, um senhor Marinco. lui era uno dei pochi che aveva la macchina Ele era uma das poucas pessoas que tinha um carro. e lui aveva deciso di andare in parrocchia, Então ele decidiu de ir na paróquia dire questa notizia ai padri e de contar essa notícia aos sacerdotes. e lì ha trovato solo capellano E encontrou só um capelão, perché padre Ioso era via parroco primi 4 giorni. porque o Padre Ioso, nosso pároco, ele estava fora nos primeiros 4 dias. E capellano che non parlava mai tanto aveva detto, E o capelão, que era uma pessoa muito silenciosa, então a ele chi è dato disse: dono di vederla la vedrà, a chi non è dato non la vedrà, ha chiuso la porta. aqui é dado o dom de vê-la, vai ver, que não é dado o dom de vê-la, não vai ver, e fechou a porta. Terzo giorno noi tutti eravamo pronti di venire, O terceiro dia, todos nós estávamos prontos para também subir. però prima di partire la nonna di Vizca ha detto, Mas antes que nós subíssemos, a avó da Vitska então nos disse: state attenti, tenham cuidado. anche Satana può apparire. Também Satanás pode aparecer. Satana ha paura solo di acqua e sale benedetto. E Satanás tem medo somente de sal e de água e sal bentos, E noi tutti in abençoados. casa si aveva E nós, todo mundo em casa, nós e tínhamos si faceva isso. benedire ogni sabato sera. E todo sábado à noite nós abençoávamos as nossas Io ho casas. imparato questo da mia mamma Eu aprendi isso da minha e mãe. faccio ogni sabato sera anche a casa mia. E todo sábado à noite eu também faço isso na minha casa. Comunque non è una superstizione, Não é uma superstição. è una cosa raccomandata dai nostri sacerdoti. É algo que nos foi ensinado pelos nossos sacerdotes. Perché la nonna di Vizca ha detto, Porque a avó da Vitska então disse: se quella persona che voi avete visto, se essa pessoa que vocês viram, quando si butta l'acqua e sale va via, quando vocês jogarem água e o sal, ela for embora, è da diavolo. então ela vem, Se vem rimane do da diabo. Dio. Se ela permanece, então vem de Allora Deus. Vizca ha fatto questo gesto Então Vitska fez isso e
ha detto, se sei da Dio rimani con noi, se sei da Satana vai via. E ela disse: se você vem de Deus, permaneça conosco, se você vem do diabo, vá embora. E Miriam ha fatto la domanda, E a Miriam então perguntou: chi sei, come ti chiami? quem a senhora é, como a senhora se E la chama? Madonna ha risposto, E Nossa Senhora respondeu: cari miei angeli, queridos io anjos, sono la Beata Vergine Maria. queridos anjos meus, eu sou a bem-aventurada Virgem E la Maria. Madonna ha fatto anche un sorriso, E Nossa Senhora também sorriu, perché Vizca aveva buttato tutta l'acqua della porque a bottiglia. Vitska jogou toda a água da garrafinha. In quel momento noi abbiamo cominciato a credere Então, naquele momento, nós começamos a acreditar, perché la Madonna era rimasta. porque Nossa Senhora permaneceu. Questa è stata la conferma. E para nós isso foi a E confirmação. dopo non si aveva mai più dubbi. E ninguém tinha mais dúvidas depois disso. Finita quell'apparizione, Terminada essa aparição, quando i veggenti scendevano giù insieme con 3-4 mila persone che erano presenti quel giorno, quando os videntes desciam junto a 3-4 mil pessoas que eram presentes ali naquele e dia, Maria ha avuto un'altra apparizione, Maria teve uma outra aparição, lì dove c'è quel crocifisso, ali onde está aquela cruz de madeira, vicino alla seconda stazione dei misteri gaudiosi, perto da segunda estação dos mistérios però quella gozosos, apparizione non era bella. mas aquela aparição não era uma aparição bonita. La Madonna piangendo tra le lacrime Nossa Senhora chorando em lágrimas, ha detto, ela disse: pace, 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 riconciliatevi. paz, 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 reconciliai-vos. Solo la pace deve essere tra Dio e l'uomo, tra gli uomini. Somente a paz deve estar entre Deus e os homens e entre os homens. Maria ha detto, Maria disse: io ero la ragazza più chiusa di tutti i 6 veggenti. eu era a moça mais fechada de todos os 6 videntes. Non avevo capito quel messaggio, Eu não tinha compreendido aquela mensagem, però ho dovuto trasmettere quel messaggio. mas eu precisei transmitir aquela mensagem. Non ho voluto vedere la Madonna più così. Eu nunca mais quis ver Nossa Senhora daquela forma. Purtroppo abbiamo capito quel messaggio Infelizmente, nós compreendemos aquela mensagem dopo 10 anni, depois de 10 anos, sulla stessa data, com a mesma data. è scoppiata la guerra in Jugoslavia Começou a guerra na Iugoslávia e la guerra più vicina a Medjugorje e a guerra mais próxima de si Medjugorje è fermata proprio dietro il monte dell'apparizione. chegou até ali atrás, bem do Monte das Aparições. Per voi che siete prima volta qui, Para vocês que estão aqui pela primeira vez, dovete capire la posizione geografica di Medjugorje. vocês precisam compreender a posição geográfica de Questo è molto Medjugorje. importante. Isso é muito importante. La posizione geografica di Medjugorje è come la città di Mostar, che è di qua. A posição geográfica de Medjugorje é mais ou menos como a cidade de Mostar, que é dali. La città di Mostar, dall'anno 93, è divisa in due. A cidade de Mostar, desde o ano de 93, é dividida em duas. Parte cattolica, parte musulmana. Uma parte católica e uma parte muçulmana. Quel fiume che divide la città O rio que divide a cidade passa dietro il monte, passa atrás da va montanha verso mare e Adriatico, vai até o mar Adriático, dove c'è quella cappella di Gesù onde misericordioso. tem a capela de Jesus Misericordioso. Nós vamos lá depois de amanhã. È Amanhã. stesso fiume. É o mesmo rio. Allora dietro il monte, Então, atrás da voi montanha, quando salite Monte della Croce, quando vocês subirem o Monte da Cruz, o Cristo, se guardate cosa c'è dietro il Monte dell'Apparizione, se vocês olharem o que tem atrás do Monte das Aparições, si vede un pezzo di questo fiume vocês conseguirão ver um pedaço desse rio e si vedono due minaretti, e vocês então vão ver dois minaretos, due moschee. duas mesquitas. Allora dietro il monte Então, atrás da montanha, comincia il mondo musulmano dell'Europa, começa o mundo muçulmano da mondo Europa ortodosso. e o mundo ortodoxo. Di là vivono pochissimi cattolici. Do lado de lá vivem pouquíssimos católicos. Cosa intendo dire? O que eu quero dizer? Venendo dal Brasile, Vindo do Brasil, si passano tutti i paesi cattolici. vocês atravessam todos os países católicos. L'ultima pura parrocchia cattolica dell'Europa A última paróquia puramente católica da Europa è la parrocchia Medjugorje, é a paróquia de Medjugorje. quell'angolo tra due monti dove la Madonna ha cominciato a apparire. Aquele cantinho entre duas montanhas onde Nossa Senhora começou a aparecer. Se voi chiedete me oggi, Se vocês me perguntarem hoje, forse i veggenti sanno qualcosa di più perché hanno i segreti, provavelmente os videntes saibam algo a mais porque eles têm os segredos, receberam segredos. perché la Madonna ha scelto Medjugorje. Por que Nossa Senhora escolheu Medjugorje? Per me, oltre alla fede forte che lei ha detto che ha trovato qui,
Para mim, além daquilo que ela disse, que é a fé forte que ela encontrou aqui, c'entra la posizione geografica. também tem a ver a posição geográfica. Perché noi non eravamo più bravi cattolici, che è un paese qui vicino. Porque nós não éramos melhores católicos que os outros nos vilarejos aqui perto. Io ogni tanto immagino la Madonna. E algumas vezes imagino Nossa Senhora. Lei ha deciso di apparire sulla terra in Europa. Ela decidiu de aparecer sobre a terra na Europa. E la Madonna guarda Europa. E Nossa Senhora olha toda a Europa. La Madonna guarda dove la gente risponde. E Nossa Senhora olha onde as pessoas respondem. Inutile se lei appare se lei non è benvenuta. É inútil ela aparecer se ela não é bem-vinda. E la Madonna dice: Então ela diz: Roma non prega. Roma não se reza. A Roma pregano solo i pellegrini. Em Roma rezam só os peregrinos rezam. Italia prega poco. A Itália reza pouco. Spagna prega poco. Espanha reza pouco. Germania non prega. A Alemanha não reza. Austria non prega. A Áustria não reza. Francia non prega. França não reza. Inghilterra non prega. A Inglaterra não reza. E la Madonna vede una croce su un monte Então Nossa Senhora vê uma cruz sobre o monte, in un paese comunista numa nação comunista, che ha resistito dall'anno 34. que resistiu desde o ano de Ogni anno, 1934. anche durante il comunismo, si celebrava la messa sopra. Mesmo, todos os anos, mesmo sob o domínio comunista, nós rezávamos a missa em cima do Monte da E Cruz. la Madonna dice: E Nossa Senhora diz: se questo popolo se esse povo ha resistito resistiu durante il comunismo, durante o comunismo, avere anche la messa ogni anno, até mesmo de celebrar a missa lá em e cima la todos Madonna os vede anos, tutte le parrocchie attorno cattoliche, e Nossa Senhora vê a torno todas as paróquias la gente va in católicas, chiesa, as pessoas que vão na prega nelle igreja, famiglie, rezam em e família. la Madonna dice: questo popolo risponde. Então Nossa Senhora diz: esse povo me responderá. Credetemi, tutti abbiamo risposto. Acreditem, todos nós respondemos. Non solo Medjugorje, tutte le parrocchie attorno, Não só Medjugorje, mas todas as paróquias ao redor. senza nessun interesse. Sem nenhum interesse. Chi poteva immaginare, anche voi non potevate immaginare oggi di essere qui? Quem poderia imaginar, até mesmo vocês não poderiam imaginar de estar aqui um dia hoje. Io come parlo diverse lingue, l'anno scorso avevo gruppi dall'Australia fino al Brasile, India, Oman, Malesia, Singapore, Filippini, Como eu falo várias línguas, Sudafrica, Botswana, Europa, America, Canada, o ano passado tinha Dappertutto. grupo de várias línguas. Porto Como Rico. ela disse. Ecco, però lì dove Maria ha avuto questa apparizione è stato un particolare. Mas ali onde Maria teve essa aparição, teve algo particular. Mentre Maria scende dal monte, Enquanto Maria descia da montanha, è logico che la Madonna guarda verso di lei. é claro que Nossa Senhora olhava até ela. Quella era l'unica apparizione sul monte Aquela foi a única aparição sobre a montanha, dove la Madonna guarda verso Oriente. onde Nossa Senhora olha para o Oriente. Tutte altre apparizioni la Madonna guarda verso Occidente, cristianesimo, cattolicesimo. Todas as outras aparições, Nossa Senhora olha para o lado do Ocidente, onde está o cristianismo, Allora o il messaggio è catolicismo. prima per noi, Então, a primeira mensagem é para nós. però la Madonna guardava verso la zona da dove doveva arrivare la guerra. Mas Nossa Senhora olhava até a região de onde chegaria a guerra. E la Madonna non ha detto combattere, andate a combattere. E Nossa Senhora não disse combatam, vá a Lei ha detto guerrear. pace, 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 riconciliatevi. Mas ela disse paz, 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 reconciliai-vos. Lei sapeva quello che succederà fra 10 anni. Ela sabia o que aconteceria em 10 anos. Suo nome è Regina della Pace. Seu nome é Rainha da E Paz. quante volte la Madonna ha pianto per la pace? E quantas vezes Nossa Senhora chorou pela paz? Oggi c'è più bisogno di pace nel mondo, Hoje a maior necessidade desse mundo é de paz, ainda perché mais nella ainda. Bibbia non c'è la parola felicità, Porque na Bíblia não existe a palavra felicidade. c'è allegria, Existe alegria c'è la pace. e a paz. E noi per essere felici dobbiamo essere allegri, avere la pace. E nós, para sermos felizes, nós precisamos ser alegres e ter paz. Ho detto prima, cosa sono per Dio 10 anni? Eu disse antes, o que são para Deus 10 anos? Quando le apparizioni sono cominciate, Quando as aparições iniciaram, una zia di Miriam Iwicka le aveva dato un libricino di Lourdes, uma tia da Miriana e da Witska deu a elas um livrinho de Lourdes, dove loro hanno letto che la Madonna a Lourdes appariva 18 giorni onde eles leram que Nossa Senhora em Lourdes apareceu por 18 dias. e si aspettava con l'ansia il 19° giorno. Então eles esperavam com ânsia o 19º dia.
19° giorno noi vediamo il sorriso di Vicka. No 19º dia nós vemos o sorriso da La Vicka. Madonna c'è. Nossa Senhora ainda estava lá. Lei continua a apparire. Ela continuou a aparecer. Alla fine di agosto No final de agosto, la Madonna ha cominciato a confidare alcuni segreti ai veggenti. Nossa Senhora começou a confiar aos videntes alguns segredos. E qualcuno aveva detto: Então alguns ah disseram: sì, la Madonna era apparsa in un paese in Portogallo, si chiama Fatima. Ah, sim, Nossa Senhora apareceu num lugar em Portugal que se chama Fátima. E appariva fino a ottobre. E apareceu até outubro. Adesso noi aspettiamo ottobre. Então agora nós esperávamos outubro. Passa ottobre. Passou outubro. Passa Natale. Passou o Natal. Un anno. Um ano. 10 anni. 10 anos. 45 anni. 45 anos. Da non credere. É inacreditável. Sembra impossibile. Parece impossível. Però a Dio tutto è possibile. Mas a Deus tudo é possível. Noi non possiamo credere tutte stesse cose. Nós não podemos acreditar todos nas mesmas coisas. E non dobbiamo litigare per questo. E nem por isso nós precisamos brigar. Io dico questo anche davanti agli americani. E eu digo isso também diante dos americanos. Io non riesco a credere che l'uomo è salito sulla Luna. Eu não consigo acreditar que o homem foi até a Lua. Credevo quando ero ragazzina. Eu acreditava nisso quando eu era mocinha. Io non voglio dire che non è vero, Eu não quero dizer que não é verdade, però io non riesco a credere. mas eu não consigo acreditar. Io ho diritto di credere, non credere. Eu tenho o direito de acreditar ou não acreditar. Nessuno mi può convincere. Ninguém me pode convencer. Voi avete diritto di credere Medjugorje e non credere. Vocês têm o direito de acreditar ou não acreditar em Medjugorje. Nessuno vi ha forzato di venire qui. Ninguém obrigou vocês a virem até aqui. Non credere che tutti i pellegrini che oggi voi vedete a Medjugorje credono nelle apparizioni. Não pensem que todos os peregrinos que vocês veem aqui em Medjugorje acreditam nas aparições. Forse neanche tutti voi che siete in questa stanza credete a apparizioni. E talvez nem mesmo todos vocês que estão aqui nesse lugar hoje acreditam nas aparições. Però la grazia può arrivare prima a quelli che non credono che a quelli che credono. Mas a graça pode chegar antes àqueles que não acreditam do que àqueles que acreditam. Dio ci porta in certi posti al momento giusto. Deus nos leva a determinados lugares no momento exato. Però per capire Medjugorje Mas para compreender e Medjugorje così lunghe apparizioni, e as aparições assim tão longas, bisogna analizzare tutte queste cose che stanno succedendo nel mondo. precisamos analisar todas essas coisas que estão acontecendo no Perché la mundo. Madonna non è venuta solo per noi, Porque Nossa Senhora não veio somente para lei è nós, venuta per tutta l'umanità. mas veio para toda a humanidade. Analizzando tutte queste cose che stanno succedendo nel mondo, Analisando todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, ho capito una cosa, eu compreendi uma coisa, che anni nostri e anni di Dio non sono stessi. que os nossos anos e os anos de Deus não são a mesma coisa. Tempi nostri e tempi di Dio non sono stessi. Que os nossos tempos e os tempos de Deus não são os mesmos. Cosa sono per Dio e per la Madonna 45 e 50 anni delle apparizioni? O que são para Deus e Nossa Senhora 45 anos de aparição? Se l'umanità si trova nel pericolo. Se a humanidade se encontra em perigo. L'umanità si trova nel pericolo. E a humanidade se encontra em perigo. La Madonna ha detto in un messaggio, Em uma mensagem Nossa Senhora disse: cari figli, Queridos filhos, Dio non distruggerà l'umanità. Deus não destruirá a humanidade. Però se l'umanità continua a vivere senza Dio, Mas se a humanidade continuar vivendo sem si Deus, distruggerà da sola, ela se destruirá sozinha. attraverso le guerre, Por meio das guerras, catastrofi naturali, as catástrofes naturais, droga, as drogas, divorzi divórcios e aborti. e abortos. Però la Madonna Porém, Nossa non è Senhora, venuta qui per farci paura, ela não veio aqui para nos incutir medo, lei è venuta qui per nostro bene, mas ela veio aqui para o nosso per bem, dirci cosa noi dobbiamo fare para nos dizer aquilo que nós precisamos che fazer queste cose non succedono. para que essas coisas não aconteçam. E ci ha dato le armi, E nos deu as armas. non famoso drone, Não os famosos drones. rosario, Rosário, la preghiera, a oração, digiuno, jejum, penitenza, penitência, conversione. conversão. E la Madonna ha detto nell'anno 91, E no ano de 91, Nossa Senhora Cari disse: figli, Queridos filhos, quello che ho cominciato a Fatima aquilo que eu comecei em Fátima, sarà compiuto a Medjugorje eu concluirei em Medjugorje. attraverso i segreti, Por meio dos segredos, mio cuore trionferà. o meu coração triunfará. Messaggio più importante di Fatima A mensagem mais importante de è la Fátima conversione é a conversão. e il messaggio più importante di Medjugorje è sempre la conversione. E a mensagem mais importante de
de Medjugorje é ainda a conversão. E la mia conversione per che cosa mi serve? E o que me serve a minha Per conversão? la mia salvezza. Para a minha salvação. Ogni apparizione per la salvezza dell'umanità. Toda aparição é para a salvação da humanidade. Infatti la Madonna sappiamo che aveva promesso di lasciare un segno sul monte Nós sabemos Nossa Senhora prometeu de deixar um sinal sobre a montanha, che fa parte di 10 segreti, e isso faz parte dos 10 che è il segredos. terzo É o segreto. terceiro segredo. E i veggenti hanno visto questo segno Os videntes viram esse sinal nell'anno no 81, ano de 81. la Madonna l'aveva fatto vedere Nossa Senhora mostrou a eles. e da quando l'avevano visto E desde quando eles o viram, non hanno mai detto che non ci sarà. eles nunca mais disseram que não existiria, não Non è una teria. cosa facile dire questo se loro non sono sicuri. Não é algo fácil de dizer se eles não tivessem certeza. Dicono che il segno sarà bellissimo, Eles dizem que o sinal será lindo, visibile, visível, permanente, permanente, indistruttibile e indestrutível, sarà fatto con la mano di Dio, non con la mano e dell'uomo. será realizado pela mão de Deus e não pela mão dos homens. E sarà un dono per tutti noi E será um dom para todos nós. e la conferma E a confirmação che la Madonna appariva tutti questi anni a que Medjugorje. Nossa Senhora, por todos esses anos, aparece em Medjugorje. Però la Madonna ha detto subito, non aspettare segno, convertitevi, Mas Nossa Senhora disse logo, não esperem o sinal, convertam-se. perché forse per alcuni sarà tardi. Porque talvez para alguns será muito tarde. E mi è piaciuta una storia E eu gosto de uma história che ho sentito da un prete canadese che viene qui que eu ogni escutei anno. de um sacerdote canadês que vem aqui todos os anos. Dice parlano mucca e maiale. E ele conta que um dia conversava uma vaca e um porco. E maiale dice, E o porco diz: quando mi uccidono la gente può usare tutto dal mio corpo. quando me matam, as pessoas podem usar tudo do meu corpo. Carne, grasso, tutto. Carne, banha, tudo. E la mucca dice, Então a vaca diz: io voglio servire finché sono viva. eu prefiro servir enquanto eu estiver viva. Convertiamoci finché siamo vivi. Convertamos-nos enquanto estamos vivos. Anche i veggenti dicono, la Madonna non piace quando noi parliamo dei segreti. E os videntes dizem: Nossa Senhora não gosta quando nós falamos dos Quello che lei segredos. desidera da noi, Aquilo que ela deseja de che noi nós, preghiamo, que nós rezemos, che la nostra anima sia pronta ad incontrare il Signore. que a nossa alma esteja sempre pronta para encontrar Perché o nessuno Senhor. di noi non saprà quando morirà. Porque nenhum de nós sabe quando morrerá. Invece di preoccuparsi delle cose del futuro, E ao invés de preocuparmos das coisas noi do dobbiamo futuro, preoccuparci per il momento di adesso. temos que nos preocupar do momento de agora. E non avere paura dei segreti. E não temos medo dos segredos. Se noi crediamo che Dio è nostro Padre, Se nós acreditamos que Deus é o nosso la Pai, Madonna è la nostra Madre, Nossa Senhora, a nossa Mãe, non c'è nessun padre buono, não existe nenhum bom pai, nessuna madre buona nenhuma boa mãe che vuole fare del male ai suoi que figli. deseja fazer o mal aos seus filhos. Chi poteva immaginare il coronavirus che ha bloccato tutto il mondo? Quem poderia imaginar o coronavírus que bloqueou todo mundo, parou o La mundo guerra inteiro? tra Russia e Ucraina, Quem poderia imaginar a guerra entre a Rússia e Israele a e Ucrânia, Palestina, de Israel e a Palestina, Iran, America. o Irã e a América? La Madonna è ebrea, Nossa Senhora é judia, però lei non ha mai detto che Israele ha ragione e Palestina non ha ragione. mas ela nunca disse que Israel tem razão e a Ogni Palestina não guerra tem è razão. opera di Satana. Toda guerra é obra de Satanás. Quello che voglio dire, Aquilo que eu quero dizer, noi siamo felici nós somos felizes, perché la Madonna è venuta qui porque Nossa Senhora veio até e si aqui è fermata così lungo tempo con noi, e ficou tanto tempo assim conosco, però sarebbe meglio che non ci fosse bisogno così lungo. mas seria melhor que não tivesse a necessidade que ela Credo che permanecesse avete assim capito tanto cosa tempo. intendo dire. Eu espero que vocês tenham entendido aquilo que eu quis dizer. Ancora una decina di minuti. Mais uns 10 minutinhos. Questo che adesso vi spiego, Aquilo que agora eu vos per me explico, è quello che è più importante che si offre ai pellegrini a Medjugorje, è la corona di tutto. para mim é algo mais importante que podemos oferecer aos peregrinos em Medjugorje, é a coroa de tudo. Le apparizioni sono state 6 giorni sulla collina, As aparições foram por 6 dias sobre o monte, però come monti sono la proprietà del governo, mas como os montes são propriedade do governo, al governo non piaceva che la gente si radunava e pregava sopra. ao governo não gostava que as pessoas se reunissem e rezassem lá em cima. Prima proibiscono ai veggenti,
Então, antes eles proibiram, dopo 6 giorni. primeiro eles proibiram os videntes, Dopo depois dos 2 primeiros mesi a dias, tutta la gente depois de 2 meses a todas as e pessoas, per 2 anni è stato proibito andare su tutti e 2 monti. e por 2 anos foi proibido subir sobre todos os 2 montes. C'era la guardia dei comunisti sotto. E estava a polícia do regime lá embaixo. Nel frattempo è tornato parroco. Enquanto isso, voltou o pároco. Padre Iosa era un parroco nuovo, appena 10 mesi. Padre Ioso era um pároco novo, tinha só 10 meses que ele estava Non na ha fatto paróquia. conoscere neanche la gente Ele não tinha tido tempo nem mesmo de conhecer as e pessoas. lui non credeva alle apparizioni E ele não acreditava nas e aparições. non voleva neanche andare sul monte. E ele também nem queria subir sobre a montanha. Però lui è responsabile, Mas ele era responsável. perché lui aveva già problemi con i comunisti nella parrocchia prima. Como ele já tinha tido problemas com os comunistas na paróquia anterior, Non sono tanto problema i veggenti. o problema maior não era tanto os videntes. Loro avevano le apparizioni lo stesso, nei boschi, nei campi, nelle case. Eles tinham aparição do mesmo jeito nos bosques, nos Il campos, problema è nas tutta casas. gente. O problema era toda aquela Dove gente. mettere tutta questa gente quando scende dal monte? Onde colocar todas essas pessoas quando elas descem da La montanha? gente cerca i veggenti. As pessoas buscavam os videntes. Settimo giorno al mattino, No 7º dia, pela manhã, parroco invita i veggenti in canonica o padre convida os videntes na e casa gli fa questa canônica. proposta. Então faz essa proposta. Di venire solo loro 6 in chiesa alle 6 di sera a pregare. Que eles venham, somente os 6, na igreja, às 6 da tarde para rezar. Perché alle 6? Perché più o meno è l'orario in cui loro dicono che vedono la Madonna. Por que ele dizia às 6 da tarde? Porque era o horário que mais ou menos o horário que eles diziam que viam Nossa Perché lui Senhora. era convinto. Porque ele era 6 convencido. veggenti a quell'orario sono in chiesa. Se os videntes naquele horário estiverem na igreja, La gente pomeriggio andrà sul monte di sicuro, as pessoas vão, com certeza vão sobre a montanha, perché si poteva andare fino a metà agosto. porque até metade de agosto ainda se podia subir. Quando scendono dal monte, Então, quando eles descerem da montanha, a piedi, a pé, attraverso i campi, por meio dos campos, per uscire da Medjugorje, para poder sair de Medjugorje, dovevano passare la chiesa, per forza non c'era l'altra strada. eles tinham que passar pela igreja obrigatoriamente, porque não tinham outra estrada, não tinham outro Sapendo caminho. che i veggenti sono in chiesa, Sabendo então que os videntes estavam na igreja, entra la gente per la curiosità, as pessoas por curiosidade entram na lui igreja, comincia la preghiera ele começa a oração e può controllare tutti. e pode controlar todo mundo. E Ivanka ha detto, E Ivanka disse: ma è una bella idea, per io questa domanda vorrei fare stasera alla Madonna, uma boa ideia, mas eu gostaria de perguntar isso a Nossa Senhora. perché loro rispettano parroco, Porque eles respeitavam o però hanno pároco, paura se si spostano dal monte, se vengono in chiesa non avranno più le apparizioni. mas eles tinham medo que se eles saíssem da montanha e viessem na igreja, Nossa Senhora não aparecesse mais. Prima i comunisti non vogliono che si vada su, Porque antes os comunistas não queriam que eles subissem adesso lá. c'è anche parroco. E agora até o mesmo pároco. E Padre Oso tutto tranquillo, ha detto va bene, tu stasera fai questa domanda. Então, Padre Oso, todo tranquilo, disse: sim, ok, hoje de tarde pergunta isso então. E Ivanka l'aveva fatta, E Ivanka então la perguntou. Madonna ha detto di sì, Nossa Senhora disse de sim. così da 2 giorni dopo Então, assim, a partir de 2 dias sono depois, cominciate queste bellissime funzioni in chiesa di sera, começaram essas belíssimas funções na igreja de che tarde, dall'anno 81 fino adesso, que desde o ano de 81 até hoje, tutte le sere nella chiesa di San Giacomo todas as tardes na igreja de São Tiago, durano 3 o 4 ore. duram 3 ou 4 horas. Dobbiamo capire che questo è più importante che si offre ai pellegrini. Nós precisamos compreender que isso é a coisa mais importante que podemos Non oferecer aos televisore in peregrinos. camera, Não a televisão no quarto, non internet in camera, não internet no quarto, oppure pesce costoso di venerdì. ou peixe caro na sexta-feira. Se Medjugorje fossero solo le apparizioni sul monte, Se Medjugorje fosse somente as aparições sobre a montanha, sarebbe più la curiosità seria mais a di curiosidade tutti noi e di tutti voi. de todos nós e de todos vocês. Se i frati non avevano iniziato la preghiera, le confessioni Santa Messa, Se os freis não tivessem iniciado a oração, as confissões, a Santa Missa, sono sicura che Medjugorje non sarebbe durato così lungo, eu tenho certeza que Nossa Senhora não teria durado assim tanto anche il tempo. Vaticano avrebbe reagito in modo diverso. E também o Vaticano teria reagido de maneira E diferente. la Madonna ha detto all'inizio ai veggenti, E Nossa Senhora disse no início aos se videntes: dovreste scegliere tra vedere me o andare a Santa Messa, andate a Santa Messa. se vocês tiverem de escolher entre me ver e ir à Santa Missa, vão à Santa Missa.
Padre Oso usava dire spesso, E Padre Oso, ele dizia várias vezes: i comunisti davvero ci hanno fatto favore. os comunistas realmente nos fizeram um favor. Chiudere i monti per 2 anni Fecharam as montanhas por 2 anos. e così la gente Então as ha pessoas cominciato a venire più in chiesa, começaram a vir mais na igreja, pregare più in chiesa, rezar mais na pregare igreja, più nelle famiglie. rezar mais nas famílias. E come venivano tanti pellegrini E como vinham muitos peregrinos dalle parrocchie vicine, e também das paróquias hanno próximas, cominciato a venire qui eles começaram a vir até aqui. tanti sacerdoti, Também das paróquias próximas começaram a vir aqui tantos sacerdotes aiutare i frati di Medjugorje a confessare. para ajudar os sacerdotes de Medjugorje a atender as confissões. Oggi Medjugorje si chiama confessionale più grande del mondo. Hoje, Medjugorje se chama o maior confessionário do mundo. Quando sono stata a Fatima 2 anni fa c'era padre Danco, Quando eu estive em Fátima 2 anos atrás, tinha Padre Danco, un frate di qui. que é um frei daqui. Quello che ha constatato padre Danco, O que ele percebeu, Padre Danco, problema di Fatima, que o problema de Fátima confessionali sono sottoterra, é que os confessionários estão embaixo da terra non si vedono, e não se li veem. devi cercare. Você precisa A procurá-los. Medjugorje si vedono le file, A Medjugorje você vê as filas. anche se vengono turisti, vengono tanti per 2-3 ore un giorno, E mesmo quando vêm turistas, e vêm vários por 2, e 3 horas vedono por um le dia file só, e quando eles veem as filas, e dicono: então eles dizem: anch'io potrei confessarmi davanti a un prete di Brasile che non mi conosce, eu também poderia me confessar diante de um padre do Brasil que não che me non conhece, conosce la mia vita, que não conhece a minha non vida, conosce i miei peccati. que não conhece os meus E pecados. succede proprio questo, E acontece exatamente tanti isso. si confessano Muitos se confessam dopo 10, 20, anche 50 anni. dopo 10, 20, até mesmo 50 anos. Mi è piaciuta catechesi l'anno scorso di nostro provinciale francescano per Eu il vou- Festival dei Giovani. Eu gostei muito da catequese do nosso provincial no ano passado no Festival dos Jovens. Dice quando Mikhail Gorbaciov Ele disse que quando Mikhail Gorbachev è diventato presidente dell'Unione Sovietica, se tornou presidente da União Soviética, loro avevano un sacco di problemi economici eles tinham vários problemas econômicos. e lui faceva la passeggiata con la sua moglie E então ele caminhava, fazia uma caminhada com a sua mulher e ha detto una frase: e disse uma frase: questo non può andare più avanti così, isso não pode continuar mais bisogna assim. cambiare qualcosa. Precisamos transformar algo. E cominciano la gente a cambiare la sua vita. Então as pessoas começam a transformar a própria vida. Come ragazzi della comunità Cenacolo drogati spesso dicono, Como os rapazes da comunidade Cenáculo, drogados, muitas quando vezes non ce lo dizem, fanno più dopo heroina, cocaina. depois quando eles não tem mais o que fazer, depois de heroína, cocaína, E ho tudo. ascoltato poco tempo fa un ragazzo, Eu escutei há um tempo atrás um rapaz, dice io non riuscivo a pregare, ele dizia, eu não conseguia rezar, però quella notte quando non ce lo facevo più, mas aquela noite, quando eu não conseguia ho mais, pregato então eu rezei, la Madonna, a Nossa Senhora, o mi porti con te in cielo ou me leva com a Senhora ao céu, o mi aiuti qui sulla terra. ou então me ajuda aqui sobre a terra. E dopo è entrato nella comunità di E Cenacolo, depois entrou na comunidade Cenáculo, lì ha conosciuto sua moglie, e ali conheceu a sua esposa, si sono se sposati casaram, e hanno 5 tem figli. 5 filhos. Veramente è così. E realmente assim. L'altra frase del provinciale molto bella, E a outra frase do provincial, muito bonita, quando ha detto ai giovani quando ele disse aos jovens che Dio non aveva nipoti, que Deus não tinha sobrinhos, Dio aveva solo figli. Deus tinha somente filhos. Lui non è nono. Ah, que Deus não tinha netos, mas somente Lui è filhos. padre. Deus não é avô, Deus Quello é che pai. voleva dire ai giovani. O que ele queria dizer aos jovens? Non aspettare dai vostri genitori nonni di farvi tutto pronto, case, appartamenti. Não esperem dos seus pais, dos seus avós de receber tudo pronto, né, de mão Noi beijada, genitori casas, vogliamo apartamentos. aiutare i nostri figli, Nós pais queremos ajudar os nossos filhos, però i nostri figli aiutano i suoi figli. mas os nossos filhos ajudam seus filhos. Noi siamo 6 fratelli, Nós somos 6 irmãos, abbiamo anche una sorella suora. temos também uma irmã freira. Nostri genitori, io ho 60 anni adesso. Eu tenho 60 anos agora. Durante quando ero ragazza, nessuno di noi è finito l'università Quando nós éramos jovens, nenhum de nós terminou a universidade, perché si doveva lavorare nei campi. porque nós precisávamos trabalhar na roça. Oggi i nostri figli quasi tutti finiscono l'università perché hanno possibilità. Hoje os nossos filhos quase todos terminam a universidade porque têm possibilidade. Però quello che ci hanno insegnato Mas aquilo que nos ensinaram di pregare de rezar, e lavorare. que nos ensinaram a rezar e trabalhar. Basta, E basta. basta.
Se uno prega, se uno sa lavorare, basta questo. Se uma pessoa reza e sabe trabalhar, isso basta. Grazie Dio, perché abbiamo risposto. Graças a Deus porque nós respondemos. Però abbiamo risposto anche per tanti altri E respondemos também por muitos outros che magari hanno sentito parlare di Medjugorje dopo 10, 20, 45 anni e si sono convertiti. que talvez escutaram falar de Medjugorje depois de 10, 20, Non è 45 che anos adesso e se queste converteram. persone devono ringraziare noi, Não é que essas pessoas agora precisam agradecer a nós. devono ringraziare il cielo, Precisam agradecer ao Dio la céu, Madonna, Deus, Nossa perché Senhora, hanno scelto una nazione che ha risposto popolo croato. porque eles escolheram uma nação que respondeu, o povo croato. Hanno scelto le donne anziane croate Escolheram as mulheres idosas croatas che non sapevano neanche leggere. que não sabiam nem mesmo ler. E chi non sa leggere cosa fa? E quem não sabe ler, o que Non faz? guarda 5 telenovelle al Não giorno, vai assistir 5 novelas por dia, prega 5 rosari al giorno, mas reza 5 per terços un por dia. drogato, ammalato, Per un per un drogato. peccatore. Por um drogado, um doente, um pecador. Le mamme, bambini, ragazzi giovani che hanno pregato per tutte queste As persone. mães, as crianças, os jovens que rezaram por todas essas pessoas. E la Madonna ha scelto E Nossa Senhora una escolheu provincia francescana di Erzegovina uma província franciscana da Herzegovina che dall'anno 42 fino a 45, que desde o ano de 42 até 45, durante la seconda guerra mondiale, durante a Segunda Guerra ha Mundial, perso 66 frati uccisi dai comunisti, perdeu 66 freis mortos pelo comunismo. 34 corpi trovati, 32 no. 34 corpos foram encontrados, 32 não. Uno di questi 66 frati uccisi Desses 66 freis que foram assassinados era parroco di foi Medjugorje, pároco de Medjugorje, quello che ha fatto la o croce, que fez a cruz sobre o monte, c'è il suo nome tem o seu nome, e lui aveva iniziato la chiesa grande di e Medjugorje. ele iniciou a construção da Igreja Grande de È Medjugorje. interessante, É interessante, la parrocchia di Medjugorje, a paróquia de Medjugorje, dopo tempi dei turchi che sono stati qui 415 anni, depois do tempo dos turcos que estiveram aqui por 420 è anos, stata costituita dall'Austro-Ungheria, ela foi constituída pelo Império Austro-Hungarico, dedicata a San Giacomo. dedicada a São Tiago, austro-húngaro. Santiago è protettore dei pellegrini. São Tiago é protetor dos peregrinos. L'unica parrocchia in Bosnia e Herzegovina dedicata a San Giacomo. A única paróquia na Bósnia e Herzegovina dedicada a São Tiago. Ditemi che questa è una coincidenza. Como vocês podem dizer que isso é uma È coincidência? la chiesa di Medjugorje, E a igreja de Medjugorje, grande, grande, iniziata nell'anno que 34. foi iniciada no ano de 1934. Era troppo grande Era muito grande per una parrocchia piccola, para uma paróquia pequena, troppo piccola per così tanti pellegrini. muito pequena agora para tantos peregrinos. Nell'anno 84, No ano de 84, quando si celebrava 50 anni da quando la croce è stata finita, quando se celebrava 50 anos do término da cruz, la da Madonna ha construção, detto, Nossa Senhora então cari disse, figli, queridos filhos, anche questa croce essa cruz também è stata nel progetto di Dio per questa parrocchia prima che l'avete costruita. Queridos filhos, também essa cruz estava no projeto de Deus para essa paróquia antes mesmo que fosse construída. Pregate davanti alla croce, Rezem diante da cruz, dalla croce vengono tante porque grazie. da cruz nos vêm tantas graças. Una mia amica è andata in Tunisia, Uma minha amiga foi na Tunísia, dove c'è quella Cartaga. onde tem È una città vecchia, onde tem a cidade de Cartagem. sono rimasti solo le pietre. E ali permaneceu só as E pedras. lei mi fa vedere la foto. Cartago. Ho detto, più belli i nostri monti. E aí ela me mostrou a foto, sobrou só as ruínas. Eu falei, mais bonitas as nossas montanhas. Almeno qui si dicono tanti rosari, Ao menos aqui a gente rezamos tantos terços. tante preghiere, tante lacrime, Tantas orações, e tanto tantas sacrificio, lágrimas, tanta penitenza. tantos sacrifícios, tantas penitências. Ecco, alla fine vi dico il messaggio più bello della Madonna. Por fim, eu vos digo a mensagem mais linda de Nossa Senhora. Cari figli, Queridos filhos, mio figlio mi ha concesso meu filho me concedeu di rimanere con voi così lungo que eu permanecesse convosco assim per tanto tempo, proteggervi e aiutarvi, para vos proteger, vos ajudar, perché cari figli, da soli non potete farcela. porque, queridos filhos, sozinhos vocês não conseguirão. Noi siamo contenti che lei è ancora con noi. Nós somos felizes que ela ainda está conosco. Tutti noi abbiamo le nostre croci, Todos nós temos as nossas anche i cruzes. E veggenti. também os videntes. Nessuno è perfetto,
Ninguém é perfeito, neanche le persone della Bibbia. nem mesmo os personagens da Bíblia. San Pietro ha rinnegato Gesù 3 volte. São Pedro renegou Jesus 3 San vezes. Paolo uccideva i cristiani. São Paulo matava os cristãos. Tutti i santi avevano i suoi difetti, come Todos- tutti noi. Todos os santos tinham defeitos como todos Però nós. noi facciamo parte del mosaico di Dio per la salvezza del mondo. Mas nós fazemos parte do mosaico de Deus para a salvação do mundo. Grazie molte. Muito obrigada. Grazie. Non so se avete 2 o 3 domande. Se vocês tiverem 2, 3 perguntas. Então, em Lourdes, né? Bernadette também fez a mesma coisa. Santa Bernadette jogou a água benta também em Aham. Nossa Senhora Aham. para ver se era coisa do bem ou do mal, né? Sì, sì, E sì. eu gostaria de saber se você também já ouviu falar de São Sebastião de Garabandal, Ah, das aparições que teve em São Sebastião de Garabandal, sì, na sì, Espanha. sì, 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 sì. Sicuramente c'è un motivo perché si fa così. Sì, Sim, sì, sim, com certeza tem um motivo que se faça assim. sì, sì. Prego. Ah, Eu gostaria de agradecer pelo livro. ah. Volevo ringraziarti per il Vou me libro. emocionar porque é muito lindo. Grazie. È molto bello. Grazie. Ma io non L'ha ci ho letto mai più volte. pensato nella mia vita di scrivere un libro. Nunca pensei na minha vida de escrever um livro. Credevo che quello per quelli tanto intelligenti. Pensava que era para aquelas pessoas que são muito inteligentes. Però quando io parlo sui monti, anche dietro la chiesa, tutte le persone si fermano, vogliono ascoltare. Mas aí quando eu falo sobre as montanhas ou atrás da igreja, as pessoas param È e querem me una escutar. storia simpatica. Io ero con un gruppo, io penso inglese, che parlava, Então, lì mas- dove c'è quella croce. Tem uma história simpática, eu estava com um grupo, acho que ingleses, que E eles- ascoltava ali un perto da signore, ho cruz. visto che non era del mio gruppo. E um senhor parou e ficou escutando, eu vi que não era do E meu lui grupo. vedo che gli interessava. E eu percebi que ele era muito interessado. E dopo lui si è scusato, ha detto: Depois ele se desculpou e disse: scusate perché io avevo ascoltato per free, desculpa porque eu fiquei escutando grátis. perché io ho detto, io sono felice quando la gente ascolta, non è questo turismo, hai capito? io- Turisti non vogliono che gli altri si aggiungono, Dubrovnik, sai, Io- Venezia, però a me tutti sono benvenuti. Então eu respondi, eu fico feliz quando as pessoas escutam. Não é que a gente faz isso por turismo, né? Que quando tem um grupo não quer que ninguém mais escute. Isso se faz em Veneza, em Dubrovnik. Ecco, Mas quando eu solo falo, eu sou una feliz que lettera. outras pessoas também venham e escutem. Ieri avevo un piccolo gruppo americano, Ontem eu tinha um pequeno grupo dos Estados Unidos. e un attimo, e questo mi ha portato una signora, E isso foi uma mi senhora me hanno trouxe. mandato un ringraziamento. Mandò- This is a token of Brad Maria Evans. Un ringraziamento di un signore cugino. Um agradecimento de um senhor que é Hanno primo un figlio ammalato Eles- di, come si dice, do coração. aveva operazione del cuore É e della, come si dice, Da cervello. uma criança doente fez uma operação no coração e no cérebro. E qui, allora, dice, Brad said, if he had not been in Medjugorje last year, he's not sure where his fate would have been. Lui ringrazia per Medjugorje perché se lui non era venuto a Medjugorje, chissà dove la sua fede, hai capito? E ele agradecia por Medjugorje, porque se ele não tivesse vindo em Medjugorje, quem sabe onde estaria a fé dele. E mi manda la foto del figlio, un attimo, E mandou aspetta. a foto do filho. Aspetta, Carino. un attimo, aspetta. Mike Fox, un attimo. Ah. Ecco, vedi bambino? Bambino, ecco bambino, Mostrou o filho, a figlio, criança na però cadeira de lui rodas. ringrazia Medjugorje per la fede, hai capito? E Che egli- dice che io avevo aiutato per la fede. Questo, un messaggio così hai capito? Que ele agradece a Medjugorje, não pela saúde do filho, né, como foi, mas pela fé, por ter encontrado a fé. Eu falei uma mensagem que me abre o coração, porque diante de algo tão grave, né, uma operação na cabeça, no coração, a pessoa percebe que o dom maior não é nem mesmo a saúde do filho, que é algo muito grande, mas é pelo dom da fé que recebeu aqui. Ecco, voglio dire,
A me piace quando, perché anche una parola può aiutare una persona, hai capito? E é tão lindo porque às vezes até mesmo uma só palavra pode ajudar uma E pessoa. per questo i pellegrini mi hanno chiesto di scrivere il libro. E por isso os peregrinos me pediram que eu Allora io escrevesse sono livro. felice che ho fatto, sono molto contenta, anche Vaticano è contento, mi hanno ringraziato. E eu sou feliz e também o Vaticano Io é ho feliz, fatto me il mio agradeceram. dovere. Eu fiz só a minha obrigação. Grazie. Sì, sì, sì.